Graças a paz, meus queridos. Uma alegria poder mais uma vez estar aqui compartilhando com os irmãos. Eu gosto muito de um versículo que está lá em 1 João 1,9, diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Duas palavras bem interessantes nesse texto: o perdoar e o purificar, o lavar completamente. Essa semana, eu tive uma cólica renal muito forte, De uma hora para outra, estava bem. De uma hora para outra veio assim uma dor intensa, na região dos rins, Aí eu tive que ir para o hospital, para tomar injeção, tomar soro, tomar remédio. Fiquei lá um tempo até recuperar e depois voltar para casa, Então hoje fui fazer outros exames e não apareceu nada nos rins, está tudo limpo, tudo tranquilo. Mandou investigar que pode ser outras coisas. Mas eu fiquei pensando nas minhas cólicas renais, E algumas vezes que eu consegui espelhar pedra, Eu comecei a olhar para ela, uma pedra mas tão pequenininha, mas que faz assim um estrago muito grande, E na verdade, hábitos, Não tomar muita água é um deles, Então os sais vão montando, vão dia após dia se formando nos canais e aonde posteriormente forma a pedra e a obstrução aonde vem a dor, Então a água tem essa finalidade de ir, de lavar para não produzir as pedras e não trazer a dor. Eu fiquei pensando, como é que um objeto assim tão pequenininho pode trazer grande estrago, Na nossa vida espiritual é a mesma coisa, a gente tem que investigar, Porque às vezes muitas coisas acontecem na nossa vida, Pequenos hábitos, vícios, pecados vão entrando na nossa vida, na nossa conduta, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de falar. E nós vamos vivendo assim, essas coisas vão acumulando, nós nos acostumamos com aquilo e aquilo vai gerando em nós já hábitos e o hábito costume e assim nós vamos vivendo uma vida pecaminosa. E às vezes vem o sofrimento e a dor. Davi no Salmo 32, no Salmo 51, ele ensina isso. Ele foi se distanciando de Deus, erros foram acumulando na sua mente, nos seus olhos, no seu coração, ao ponto de ele cometer um adultério e não sentir o peso do que ele cometeu, comete um assassinato e não sente o peso do que fez, até que é exortado pelo profeta e ele reconhece o seu erro, ele chega diante de Deus e ele chora diante de Deus. Interessante que ele usa esse termo, lava-me, Senhor, e purifica, a expressão de João, capítulo 1, versículo 9, Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar. O sangue lava e purifica. Deixando uma lição para nós, que nós não podemos levar a nossa vida assim de qualquer jeito, Então sempre nós temos que estar diante de Deus, porque aquele que é do Senhor, ele não vive pecando, aquele que é do Senhor, ele não vive na prática do pecado, ele é uma nova criatura, o Espírito Santo de Deus está nele, e ele quer agradar, ele quer satisfazer aquele que o arregimentou, ele não vive mais nessa prática, E Davi então nos ensina isso, Que nós precisamos dia após dia estarmos diante de Deus, clamarmos ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, para que trabalhe no nosso coração, para nós não acumularmos essas coisas na nossa alma, ressentimento, ira, cólera, blasfêmia e coisas dessa natureza, para que no futuro isso não possa gerar maior tragédia na nossa vida. Mas o ensino da palavra de Deus é confesse, confissão de pecados, porque essas coisas pequenas que vão sendo alojadas vão crescendo na nossa alma, no nosso coração e produz depois coisas terríveis e o sofrimento depois é muito grande, a dor é muito grande, o afastamento de Deus é grande, a tristeza no coração é muito grande. Então não vamos deixar que essas coisas aconteçam, Assim como nós investigamos as causas ou porquê de uma dor, nós precisamos investigar também o porquê de nós estarmos no sofrimento, numa angústia, o porquê do distanciamento, ou o porquê do pecado, ou o porquê da dor, ou o porquê dessas coisas na minha vida, o porquê que eu estou vivendo. É o que Davi diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E não tem coisa melhor do que essa reunião de oração para a gente vasculhar a alma, o coração
e ver se tem alguma coisa errada e pedir perdão a Deus. Não leve a vida de qualquer jeito. Peça o Espírito Santo de Deus para que trabalhe no seu coração, para que trabalhe na sua vida, na minha e da nossa vida, para a gente viver uma vida mansa, uma vida tranquila, uma vida abençoada. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe os nossos queridos, que cada um esteja cuidando da saúde, mas principalmente da espiritualidade, que haja esse lavar regenerador, que o Senhor esteja cuidando de nós, cuidando da nossa vida, do nosso coração. Pai, cuida de cada um de nós e nos abençoe. Cuida do teu povo, Senhor, cuida da tua igreja e que nós a cada dia possamos estar bem diante do Senhor, Pai. E saber que não existe nada que impeça a nossa comunhão. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém? Deus te abençoe, que a paz esteja sobre você e que você experimente desse lavar, desse perdão glorioso do Senhor Jesus. Fique na bênção, fique na paz.